Regras do jogo. Para jogar, a turma necessita ser dividida em grupos de acordo com a quantidade de alunos presentes em sala de aula. Cada grupo receberá um tabuleiro constando o formato do corpo humano e mais 10 modelos representando os órgãos do sistema digestório. O tabuleiro deve ser preenchido corretamente pelos alunos no decorrer da partida. O jogo é dividido em rodadas de perguntas e respostas. A cada resposta a respeito dos órgãos do sistema digestório e sua respectiva função, o grupo é premiado com uma parte do sistema digestório para anexar ao seu modelo. No caso, o órgão referente à pergunta que acabará de responder corretamente. Caso o aluno não saiba responder a pergunta que foi retirada da caixa, o mediador deve transferir a mesma perguntando para o outro jogador. Caso o segundo jogador não saiba responder, a pergunta retorna para o primeiro e lhe será dada uma nova e segunda dica a respeito do órgão que está em jogo. Continuando a dúvida, o segundo jogador também terá direito à segunda dica. E não havendo resposta correta, a pergunta será destacada e posteriormente será debatida entre os participantes. E o mediador, no caso o professor, explicará a função dos órgãos do sistema digestório. Ganhará o jogo a equipe que primeiro completar o seu sistema digestório com seus respectivos órgãos. Ou sairá vencedora a equipe que, ao final do jogo, obtiver a maior quantidade de órgãos no sistema digestório. O principal objetivo do jogo é mediar a aprendizagem do sistema digestório com relação à sua organização e função realizada por cada órgão presente no processo digestório. Como o jogo é excelente processo intermediador no processo educacional, espera-se que, por meio do mesmo, possamos conciliar os conhecimentos teóricos a respeito do sistema digestório e prática experimentada por meio da experiência com o jogo de montar o sistema por meio de perguntas e respostas a respeito da função de cada órgão que compõe o sistema digestório. Além de proporcionar momentos de descontração e interatividade em sala, promovendo um espírito de competitividade e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento dos alunos. Haja vista, por meio do jogo, eles vão aplicar estratégias para tentar vencer o jogo. Com o jogo, o sujeito pode construir estratégias de pensamento que o levará a ter maior autonomia e se redescobrir. Materiais utilizados para a confecção do jogo. Na construção do jogo foram necessários os seguintes materiais: papelão, papel ofício, tesoura, cola, caixa ou garrafa PET, no caso nós utilizamos garrafa PET, caneta, cartolina e lápis. A série a qual se destina, de acordo com o PCM, o jogo, ele pode ser desenvolvido com a turma de alunos do 8º ano do ensino fundamental, pois, segundo o PCM, o aluno nessa faixa necessita compreender o corpo humano e sua saúde como um todo entregado por dimensões biológicas, afetivas e sociais, relacionando a prevenção de doenças e promoção de saúde das comunidades e políticas públicas adequadas. Comparação das estruturas do corpo, dos modos como realizam funções vitais e dos comportamentos de seres vivos que habitam ecossistemas diferentes. Hoje e em outros períodos do passado geológico, para a compreensão de processos adaptativos, compreensão do organismo humano como um todo, interpretando diferentes relações e correlações entre sistemas, órgãos, tecidos em geral, conhecendo fatores internos e externos ao corpo, que concorrem na manutenção do equilíbrio, as manifestações e os modos de prevenção de doenças comuns em sua comunidade e o papel da sociedade humana na prevenção da saúde coletiva e individual.
Tempo de duração do jogo. O tempo necessário para a execução do jogo está estimado para aproximadamente 25 minutos de duração, levando em consideração os eventuais contratempos com relação à organização do ambiente, a preparação dos grupos até a execução do jogo. Com relação à metodologia de aplicação em sala de aula, o jogo deve ser aplicado em sala como uma ferramenta intermediando o processo de ensino teórico e a prática em sala de aula. Sugerimos que, após a exposição do conteúdo sobre o sistema digestório, o professor faça o fechamento da aula com a aplicação do jogo. Seria até uma forma de avaliar o que foi repassado. Afinal, a turma que se sair melhor vai mostrar que conseguiu compreender o assunto abordado em sala de aula durante a aula expositiva e dialogada. Bem, pessoal, após termos demonstrado para vocês no início do vídeo a metodologia, os objetivos e como aplicar o jogo em sala de aula, agora nós vamos demonstrar na prática como se jogar. Primeiramente, em sala de aula, o professor deve explicar à turma a importância do jogo. Posteriormente, ele deve dividir a turma, dependendo da quantidade de alunos em sala de aula, em grupos. É interessante que quanto mais pessoas no grupo, melhor. Se puder dividir a turma em apenas 2 grupos, e aí esses grupos vão revezando as pessoas que vão participando a cada rodada, já que o jogo está dividido em rodadas de questões, de perguntas e respostas, ele pode fazer essa divisão. Bem, o material que ele vai utilizar em sala de aula é um depósitozinho desse descartável, aqui nós damos uma enfeitada, né? Nesse material ele vai colocar as fichas numeradas de 1 a 11. Ele vai montar 2 cartelas, 2 blocos de cartela. Um bloco de cartela numerado de 1 a 11 vai dar as respostas de cada pergunta. E esse bloco de cartela somente o professor vai ter acesso, que é ele que está mediando a disputa, a gincana. E o outro bloco de cartela estão as perguntas referentes à função de cada órgão do sistema digestório. Cada cartela dessa tem uma pergunta a respeito, traz uma afirmação a respeito da função do órgão, e ao final da afirmação o aluno vai ter que relacionar que tipo de órgão pertence a tal afirmação. Respondendo, o aluno vai ter o direito de iniciar a montar a sua tabela. No início, o professor também já vai distribuir para cada grupo uma tabela, que é essa aqui. Nessa tabela ele tem um modelo do corpo humano, só que sem nenhum órgão do sistema digestório. Os órgãos vão estar soltos. Cada grupo vai receber o total de órgãos pertencente ao sistema digestório em questão. No caso aqui, cada grupo recebeu 11 órgãos pertencentes ao sistema digestório. E a cada resposta correta, o grupo é autorizado a iniciar a montagem referente ao órgão a qual ele descobriu a função. Então vamos lá. Para iniciar, a gente vai, para determinar quem vai iniciar, a gente vai pedir que os colegas, os 2 membros, tirem um número aqui para saber quem tirar o número maior vai iniciar jogando. Tira um número, tira outro. 7. Então ela começa. Isso aqui foi só para determinar quem vai iniciar o jogo. Então agora que ela vai fazer isso, vejam que as cartelas estão numeradas, ela vai retirar um número daqui de dentro, ela não vai ver que número, mesmo assim também ela não tem acesso às afirmações. Então ela tirou o número 9. Então ela vai no número 9, ela vai lá e vai ler em voz alta a afirmativa a respeito do determinado órgão. Produz a bile que auxilia na digestão das gorduras. Pronto, então a afirmativa é essa. Que órgão é esse que exerce essa função dentro do sistema digestório? Professor, a eu gente, não sei. 3 segundos, 3 minutos e a gente passa a pergunta para o próximo jogador. 1, 2, 3. Professor, eu não sei. Pode repetir a pergunta aí, por favor? Órgão responsável por produzir a bile que auxilia na digestão das gorduras. Pergunta 9. Sua resposta está correta. Então você pode ir lá nos seus órgãos, pegar o fígado e colocar
na sua respectiva local. Muito bem. Agora é sua vez. 2. Pega a pergunta 2. Você pode retirar. Órgão muscular responsável pelo armazenamento da bile e está presente na maioria dos vertebrados. No ser humano é um saco membranoso no formato de pera, que se situa abaixo da superfície do lóbulo direito do fígado, logo atrás das costelas inferiores. Que órgão é esse? Vesícula biliar. Vamos ver sua resposta. Corretíssima, vesícula biliar. Pegue sua vesícula biliar que você tem aí e insira no seu modelo. Esse é um dia direito, mas não sei. Isso aí mesmo, mais embaixo um pouquinho. Vamos esperar o próximo. Agora, sua vez. 3. Leia a pergunta 3. Leia em voz alta. É a porta de entrada dos alimentos e a primeira parte do processo digestivo. Que órgão é esse? Boca. Vamos ver se essa resposta está correta. Tá aí, ó. Boca. Questão 3. Boca. Pegue aí o órgão e coloque no seu modelo. Próximo. 8. Retirar a pergunta 8ª. 8ª pergunta. Conduz os alimentos ao estômago. Pronto. Qual é o órgão que tem a função de conduzir os alimentos ao estômago, senhorita Sabrina? Esôfago. Vamos conferir sua resposta. Esôfago. Muito bem. Pegue o seu esôfago e coloque no seu modelo. Próximo. Pergunta 1. Leia em voz alta. Órgão constituído por tecido muscular e membranoso e que estabelece a ligação do nariz e da boca com a laringe e o esôfago. Qual é esse órgão que faz essa função? Faringe. Vamos conferir sua resposta. Resposta número 1, faringe. Corretíssimo. Pegue a faringe e acrescente o seu modelo. Número 4. Deixa a pergunta. A saliva é composta por um líquido viscoso contendo 99% de água e mucina, que dá à saliva sua viscosidade. É constituída também pela pitialina ou amilase, que é uma enzima que inicia o processo da digestão do glicogênio. Qual parte do sistema é responsável por isso? Glândulas salivares? Vamos conferir sua resposta. Glândulas salivares. Corretíssimo. Bem, pessoal, aqui a gente encerra o processo de demonstração, até porque se a gente fosse fazer o processo até o final, levaria um certo tempo e a gente não tem, o nosso tempo está limitado, mas percebe-se que a metodologia do jogo é essa. Os alunos vão retirando um número e referente ao número tem uma pergunta, e aí eles vão ter que responder a pergunta. Acertando, eles recebem o direito de ir montando o seu sistema digestório na estrutura que ele recebeu, de acordo com os órgãos. E aí ganha o jogo quem completar primeiro o seu sistema digestório no seu modelo humano. Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que possamos ter ajudado com esse modelo didático, que é o jogo em sala de aula, que é o lúdico e que ajuda os alunos a fixarem o conhecimento teórico exposto nas aulas expositivas e dialogadas.